A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz, e o registro bíblico de hoje nós vamos continuar na nossa série do exílio a Cristo, hoje a parte 2, falando do reinado do rei Manassés, um filho mau de um rei bom, um rei mau, filho de um rei bom, e esse rei, ele foi o ponto-chave do que de fato fez com que Israel fosse enviada ao exílio e fez com que Israel perdesse definitivamente a sua hegemonia, tá? Após a ida para o exílio, Israel ficou 40 anos na Babilônia, depois foi dominada pelos persas, depois foi dominada por outros povos que vieram depois, os macedônios de Alexandre o Grande, os Seleucidas, um dos generais de Alexandre o Grande, que dominava a Grécia. Após isso, o domínio romano e, enfim, Israel perdeu por quase 1000 anos, né, a sua hegemonia territorial, e Manassés foi o ponto crucial, tá? Outro ponto fez com que Manassés fosse um rei tão ruim, ele presenciou Isaías, o profeta Isaías, durante seu reinado, Isaías estava presente, viu o que o pai fez de bom e de ruim, destruição de toda a idolatria dos altares, e fez com que também viu o pai ostentando orgulhosamente as riquezas e todos os livramentos dados por Deus. Então, assim, Manassés teve absolutamente tudo para fazer melhor ainda que o pai, e resolveu fazer tudo pior do que todas as nações pagãs. Ele foi considerado, se não o pior, um dos piores reis de toda a nação israelita, e ele foi um dos reinados mais longos, tá? Durou 55 anos, reinou desde os 12, tá? Passagens que falam do reinado dele, 2 Reis capítulo 21, verso 1, 2 Crônicas capítulo 33, verso 1, tá? Ele restaurou tudo o que Ezequias destruiu. Manassés restituiu, reconstruiu de forma muito pior, tá? Profanou como nunca antes o templo fora profanado, erguendo altares e imagens dentro do templo. Ele fez ainda pior, não só reconstruiu, como fez pior ainda. Usou astrologia, consulta de astros, e sacrificou seus próprios filhos no vale de Ben-Rinom. Tá? Passagens de 2 Reis, capítulo 21, versos 4 e 5, 2 Crônicas 33, versos 4 e 5, 2 Reis 21, verso 6, 2 Crônicas 33, verso 6. E o negócio foi tão absurdo, o pecado foi tão absurdo, tão incrivelmente horrível, que superou as nações que Deus já tinha expulso. Então, vamos lá, analisando por quê. Ele foi um rei, ele foi o principal responsável, a cereja do bolo, para que todas as profecias de exílio se cumprissem, tá? Então foi algo sem precedentes o que ele fez, tá? Ele escolheu arbitrariamente ser ruim, ele escolheu arbitrariamente levar o que restou de Israel pro buraco, tá? Então, ele basicamente tudo o que ele fez levou a Israel de fato para o exílio, e as consequências das ações dele fizeram com que Judá e Jerusalém praticassem o mal numa escala estratosférica. Vocês já vão entender que os 55 anos de governo dele, tá, não foram 55 anos de maldade, tá? Porque ele foi levado em cativeiro pelos assírios para a Babilônia, com corrente de bronze, ele foi levado como um bicho. Ele se arrependeu, ele se prostrou a Deus, ele se humilhou, Deus concedeu misericórdia a ele, concedeu o livramento por toda a linhagem de Davi. Deus prometeu cuidar dos descendentes de Davi, apesar da profecia de Isaías, né, que eu falei lá no outro vídeo, de Ezequias. Mas apesar de tudo isso, quando ele voltou, empreendeu uma profunda reforma religiosa para a purificação do templo de Judá, o povo estava, porque assim, Ezequias restabeleceu o culto levítico. Então, voltaram a ter os levitas, voltou a ter o templo purificado, ele limpou de tudo. E quando o Manassés, quase 50 anos depois, mais de 50 anos depois, foi tentar restabelecer, Judá estava tão afundada na idolatria que mesmo com boas intenções o povo ia aos lugares altos sacrificar a Deus, quando na verdade não era para ser feito isso, tá? Os patriarcas faziam esse tipo de sacrifício nos altos montes, mas o que acontece? Ele afundou tanto Israel, tanto Judá e Jerusalém, numa idolatria tão complexa e tão profunda, tão enraizada, né, de profanar dentro do templo, algo impensável, é uma profanação tão pagã, além do paganismo que estava acontecendo, porque até os pagãos tinham um respeito com os próprios cultos, né? O culto a Baal, o culto a Moloque, o culto
a outros deuses da região. Ele não, ele pegou o templo de Israel e transformou o templo de Salomão e transformou num templo pagão. Isso é um absurdo, é um desrespeito, e quando trouxe de volta a religiosidade judaica, né, essa religiosidade hebreia ao Deus invisível, não adiantou muita coisa, porque a idolatria estava tão aprofundada que o povo ainda continuou sacrificando para Deus nos lugares altos, tá? Isso foi uma insanidade, tá? Então, se você parar para pensar, por mais que ele se arrependeu, no reinado do rei Josias, no vídeo de amanhã, vocês vão compreender o que as ações de Manassés resultaram, tá bom? Basicamente isso, tá? Embora ele se arrependeu de forma notável, empreendeu algumas reformas, o povo continua a sacrificar, foi o que eu falei, tá em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 17, indica o quão profunda as raízes maléficas da idolatria, o quanto o pecado, né? Eu acho que o reinado de Manassés, ele é uma outra lição cristã, de quanto o pecado, aquela rotina do pecado, a prática do pecado constante e a demora em se arrepender deixa consequências. Deus, ele é a misericórdia. Deus, ele é o perdão, o Altíssimo Criador, ele nos quer bem como um pai quer ao filho. Por mais que nós não mereçamos a graça, Deus nos concede a graça através do Espírito Santo, e a palavra, o caminho, ele torna ser um advogado, ele nos torna limpos, mas as consequências, infelizmente, são graves, e ele, infelizmente, acabou seguindo o exemplo de outros reis, e levou Israel a pecar, e as consequências das atitudes de Ezequias, as consequências das atitudes de Manassés vão estar totalmente ligadas ao reinado de Josias, tá? Considerado foi, na verdade, o último rei de uma soberania que deixou de existir, e tudo isso passa pelas atitudes erradas que Manassés fez. As consequências vão ser ditas no reinado do rei Josias, e no próximo vídeo, os vídeos vão ser todos interligados, porque uma atitude errada gera consequência no reinado do outro, tá bom? Deus abençoe a todos, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.